Olá pessoal, no vídeo de hoje iremos resolver as atividades do PET volume 6, sexto ano, semana 1. Unidade temática, grandezas e medidas, objeto de conhecimento, ângulos, noção, usos e medidas, habilidades, reconhecer a abertura do ângulo como grandeza associada às figuras geométricas, resolver problemas que envolvam as noções de ângulo em diferentes contextos e em situações reais, como o ângulo de visão. Determinar medidas da abertura de ângulo por meio de transferidor e ou tecnologias digitais. Conteúdos relacionados, organização de dados. Os objetivos das atividades dessa semana são reconhecer a abertura do ângulo como grandezas associada às figuras geométricas e resolver problemas que envolvam a noção de ângulos. Então, pessoal, vamos para as atividades da semana 1. Atividade 1. O Pilates é um método composto por exercícios físicos e alongamentos que utilizam o peso do próprio corpo na sua execução. É também uma técnica de reeducação do movimento, que traz equilíbrio mental e corporal. Karina está assistindo uma sessão de Pilates e percebeu que todos os movimentos feitos com o corpo formam ângulos com abertura de diferentes tamanhos. Ela, muito curiosa, resolveu verificar a medida desses ângulos. Observando as figuras abaixo, avalie os ângulos formados entre as pernas, braços e o tronco da pessoa. Então aqui, pessoal, nós temos três figuras, né? De imagem de três pessoas que estão associando a vários ângulos. Vamos só lembrar, os ângulos, nós temos os ângulos que são menores que 90 graus, que são chamados ângulos agudos. Nós temos os ângulos maiores que 90 graus, que são chamados de ângulos obtusos, e nós temos o ângulo de 90 graus, que é chamado de ângulo reto. Então, aqui nós vamos associar os ângulos. Então, nós vamos verificar os ângulos que compõem os braços, o tronco e as pernas. Então, nós vamos olhar as três figuras. Responda as questões a seguir. Letra A. Algum dos ângulos aparenta ser um ângulo reto? Então, vamos observar a figura. Dessas três figuras, algum dos ângulos, ele parece ser reto? Ângulo reto, ele forma um ângulo de 90 graus. Então, analisando, olha, nós temos a primeira figura, que representa um ângulo reto, e nós temos a terceira figura, que representa um ângulo reto. Então, eu coloquei o ângulo A e o ângulo B. Letra B. Qual é a imagem que apresenta um ângulo de menor abertura? Então, menor abertura. Se é menor abertura, é um ângulo agudo, né? Então, vai ser um ângulo menor que 90 graus. Então, vamos analisar das três figuras, qual figura que possui um menor ângulo, né? Pode ser um ângulo agudo, mas ele tem que ser o menor ângulo. Então, vamos analisar as três figuras. Olha, quais são as aberturas? Aqui nós temos a abertura, ó, menor que 90 graus. Aqui também nós temos uma abertura que é menor que 90 graus. E aqui nós temos a abertura também que é menor que 90 graus. Analisando, então nós temos vários ângulos, ó. Um ângulo, outro ângulo, mais um ângulo, outro ângulo. Então nós temos vários ângulos. Desses três ângulos, dessas três figuras aqui, que nós encontramos vários ângulos, a figura que tem o menor ângulo é a figura 3, olha. Que é um ângulo agudo, mas a abertura é a menor. Então, é a figura 3. Letra C. Qual é a imagem que apresenta o ângulo de maior abertura? Então, analisando as três figuras, qual das três figuras tem um ângulo de maior abertura? Olha. Então, analisando, é a primeira figura. Esse ângulo é o que possui maior abertura, é um ângulo obtuso. Então, figura 1. Atividade 2. Uma pessoa, ao se alongar, faz diversos movimentos. Podemos observar nas imagens abaixo que os braços formam diversos ângulos em relação ao corpo da pessoa. Então, vamos lá, nós temos três imagens, né? De três figuras. Cada figura possui vários ângulos. Olha, aqui nós temos a primeira figura, que tem dois ângulos. Nós temos a segunda figura, que também tem dois ângulos. E nós temos a terceira figura, que tem dois ângulos.
Letra A. Qual dos bonequinhos abaixo tem maior flexibilidade ao fazer os movimentos? Então, se a gente analisar as três figuras, qual das três figuras tem o bonequinho que tem maior flexibilidade? Que o ângulo dele é o maior, que ele consegue fazer uma abertura bem maior em relação aos outros. Então, a gente analisando os três bonequinhos, olha, aqui nós temos um ângulo reto, ó, nos dois. Aqui nós temos um ângulo reto, nós temos um ângulo raso, que a abertura é de 180 graus, ó. Aqui nós temos um ângulo reto, que é 90, e aqui nós temos um ângulo agudo. Então, o bonequinho que tem maior flexibilidade é esse bonequinho aqui, o B, olha, que ele fez a abertura de 180 graus, a abertura maior do que os outros. Então, é o bonequinho B. Letra B. Você conseguiria estimar as medidas dos 6 ângulos indicados nessas imagens? Então, vamos lá. Vamos analisar as três figuras, olha. Nós temos vários ângulos. Na verdade, nós temos 6 ângulos. Cada imagem tem 2. Então, aqui nós temos, ó, ângulos retos. Os ângulos retos, eles possuem 90 graus. Então, aqui a primeira figura, nós temos 2 ângulos retos, 90, 90. Letra B, nós temos um ângulo reto, que é de 90. Nós temos um ângulo raso, que é 180 graus. Letra C, nós temos um ângulo reto e nós temos um ângulo menor que reto, menor que 90 graus. Aqui nós temos um ângulo de 90 graus e aqui, se a gente for observar, olha, o braço da figura está metade do outro. Então, nós podemos analisar, né, podemos dizer que esse ângulo aqui ele tem 45 graus. Letra C, é possível medir essas aberturas como? Como que a gente pode medir as aberturas de um ângulo? Nós podemos medir as aberturas de um ângulo através do esquadro ou através do transferidor. Então, a gente consegue medir sim as aberturas dos ângulos, tá bom? Usando esses dois instrumentos, o esquadro ou o transferidor. Letra D. Que unidade de medida posso utilizar? A unidade de medida que nós podemos utilizar quando nós vamos falar de ângulos é sempre graus. Então, essa é a unidade que nós podemos utilizar. Letra E. Quais são os nomes dos 6 ângulos indicados nessas imagens? Então, os ângulos que nós encontramos nas 3 imagens são o ângulo reto, que possui 90 graus. Nós encontramos também um ângulo raso, que possui 180 graus, que é aquele de maior abertura que nós vimos nas imagens. E nós encontramos também o ângulo de 45 graus, ou podemos dizer que é o ângulo agudo. Atividade 3. Tudo que enxergamos está em uma determinada região chamado campo de visão. Esse campo de visão é estabelecido pelo ângulo de visão, que corresponde à abertura estipulada pelo limite de nossos olhos. O campo de visão pode ser classificado como monocular, visão de um olho, ou binocular, 2 olhos. No caso de nós humanos, podemos enxergar cerca de 180 graus para frente, sendo que nossa percepção de profundidade é demarcada pelo ângulo de intersecção dos 2 olhos, ou seja, 120 graus à frente, como podemos observar na figura. Então, aqui nós temos duas figuras, onde nós temos o campo visual monocular, que corresponde a um olho, e a abertura é de 150 graus. E nós também temos uma imagem, uma figura do campo visual binocular, onde a pessoa enxerga com os 2 olhos e tem uma abertura de campo de visão de 180 graus. Nas câmeras fotográficas, por exemplo, a escolha da espessura da lente determina o ângulo visual da imagem e a distância a qual a imagem deve ser focada, ficar mais nítida. Então, aqui nós temos 3 imagens, onde nós temos a primeira distância, o primeiro ângulo. A pessoa está com a distância bem próxima da câmera, então o ângulo vai ser maior, a abertura, para poder focar toda a imagem. A segunda, a imagem aqui, ela está um pouquinho mais distante, então a abertura do ângulo é menor, para poder focar toda a imagem. E a terceira imagem, a distância está bem mais longe, olha. E o ângulo ficou bem menor, para poder focar toda a imagem. A tabela abaixo mostra algumas opções de lente e suas medidas aproximadas. Então, aqui nós temos a espessura das lentes, onde nós temos uma lente de 4 mm com um ângulo de aproximado de 70 graus e a distância de 0 a 6 metros. Nós temos a espessura de lente para 6 mm, quando o ângulo aproximado foi de 50 graus e a distância foi de 5 a 10 metros. Nós temos a lente de 8 mm, quando o ângulo aproximado foi de 40 graus e a distância foi de 10 a 20 metros. E nós temos a espessura da lente de 12 mm, quando o ângulo aproximado foi de 27 graus e a distância foi de 20 a 35 metros. E
a lente quando for 16 milímetros, quando o ângulo aproximado for 20 graus e a distância for de 35 a 50 metros. Agora vamos ajudar o fotógrafo a escolher a lente mais adequada para cada uma das fotografias que ele foi contratado a fazer. De acordo com a medida do ângulo, consulte a tabela para descobrir a lente. Letra A. Para fotografar a pipa, observe o ângulo e descubra a lente. Então, aqui nós temos a imagem da pipa, né? Aqui nós temos a abertura com a imagem do transferidor. Nós podemos observar que a abertura está próximo do 20, olha, uns 3 pontinhos abaixo. Então, aqui nós temos um ângulo de 17 graus e a lente mais indicada, como é 17 graus, é bem próximo do 20 graus aqui. Então, vai ser 16 milímetros que vai ser a lente mais indicada. Letra B. Agora, observe o ângulo formado para a segunda foto. Então, nós temos aqui a abertura para a segunda foto. Nós podemos observar que a abertura passou do número 40, ó, 2 pontinhos. Então, aqui nós temos um ângulo de 42 graus. Se é um ângulo próximo de 40 graus, então nós vamos ter a espessura da lente mais indicada de 8 milímetros. Atividade 4. Uma professora deseja fotografar sua classe de maneira que todo o fundo da sala MN apareça na foto. Portanto, posicionou a câmera no ponto B, conforme a figura. Qual é o ângulo de visão da lente na máquina fotográfica e quais são os alunos que não apareceram na foto? Então, vamos observar a imagem aqui. A professora, ela colocou a câmera nesse ponto V aqui, que é o meio da sala. Quase o meio, né, se a gente for analisar. E ela quer pegar o máximo possível do espaço, focando no ponto M e N. Então, se a gente for analisar, tudo que está dentro desse ângulo vai aparecer na foto. O que está fora do ângulo não vai aparecer. Aqui nós temos uma abertura de um ângulo de 56 graus, né? Então, o ângulo que nós vamos responder que é 56 graus. E os alunos que não aparecerão são os alunos que estão aqui fora dessa linha, que estão fora do ângulo, que são os alunos A, C, D e F. Então, pessoal, essas foram as atividades do PET volume 6, sexto ano, semana 1. Eu espero ter ajudado. Por hoje é só e até a próxima!